Audiobook O Cuidado do Corpo, de Luciano Subirá, capítulo 1 Renovação da Mente. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Nesse clássico trecho bíblico, Paulo aborda a transformação progressiva do cristão, ou seja, a santificação, que é a continuidade do processo de mudança, iniciado no momento da conversão. Para a eficácia do processo, o apóstolo ressalta a necessidade de um elemento-chave, a mudança de mentalidade. A razão me parece óbvia. Depois de anos de determinadas condutas, que se repetem como que guiadas por um piloto automático, escrever uma nova história requer, em primeiro lugar, uma programação da mente. Nossas práticas são extensão ou consequência de nossos valores, quer tenhamos consciência disso, quer não. Ninguém viverá de modo diferente daquilo que, por muito tempo, foi seu padrão de vida, a menos que haja uma reforma de conceitos. Penso ser essa a razão pela qual muitos afirmam que quanto mais velhos somos, mais dificilmente mudamos nossos hábitos. Vale destacar ainda que mudanças costumam ser precedidas por um episódio que gera choque. O impacto funciona como um gatilho que dispara uma medida de receptividade à mudança na mente e, consequentemente, também pode conduzir a uma alteração no comportamento. Ao fim, a mudança pode ser tanto para melhor como para pior, dependendo de como cada pessoa reage ao evento gatilho. Pois bem, o conteúdo que compartilho neste livro teve um ponto de partida em minha história. Tudo começou com um problema e o choque da constatação não só de sua existência, mas também de sua gravidade. O entendimento despertado pelo choque, então, desenvolveu-se mediante um posicionamento, que envolveu busca por conhecimento e cultivo deliberado, embora não imediato, de uma mudança de mentalidade. Vivi nas últimas décadas um longo processo, de enorme ganho de peso ao emagrecimento. Entre um extremo e outro, obviamente, houve fases de oscilação. O que quero compartilhar, no entanto, não é apenas o drama dos resultados aferidos na balança, e sim uma incrível descoberta dos valores bíblicos referentes ao cuidado do corpo, o que é mais abrangente do que tão somente a questão do peso. Como já dito na introdução, esta é uma obra de ensino bíblico, e não a promoção de algum tipo de dieta. Contarei nestas páginas as correções e o aprendizado que Deus acrescentou à minha vida por meio de Sua Palavra, seu Espírito Santo e pessoas usadas por Ele. Aqui se encontram lições que me sinto encarregado de compartilhar com aqueles que, como eu, creem nas Sagradas Escrituras como única regra de fé e prática. Este livro, portanto, é escrito por um cristão cujas mais profundas convicções são oriundas da Bíblia e que se destina a outros cristãos que compartilham do mesmo código de crença. Dito isso, é hora de prosseguir. O problema. Ao longo da década de 1990, meu ganho de peso foi lento e gradual, progredindo ano após ano. Contudo, entre 2005 e 2007, atingi o recorde do excesso de peso, 153 quilos. Inevitavelmente, deparei com as consequências da negligência com a saúde. Hipertensão arterial chegou primeiro e depois de um tempo, diabetes. Assustei-me com a combinação das duas ameaças e, em algum momento depois de já estar pagando essa alta conta, mudei radicalmente minha alimentação. Em menos de um ano, perdi quase 30 quilos. Tanto a pressão arterial como o nível de açúcar no sangue praticamente normalizaram. Com isso, veio uma sensação de alívio. E aquele susto, causado pela constatação daquelas ameaças à saúde, foi embora. O resultado foi que nunca mais retornei à condição anterior. Não prossegui, entretanto, perdendo peso como deveria.
Os anos se passaram e em junho de 2014 tive uma conversa interessante com o Dr. Aldrin Marshall em seu consultório, na época em Belo Horizonte. Eu me orgulhava de ter perdido tanto peso, embora fizesse vista grossa ao fato de que ainda houvesse quase a mesma quantidade de quilos por eliminar. Sentia-me confortável por já ter experimentado alguma melhora. O susto inicial havia passado e o temor das consequências da obesidade diminuído, de modo que a intensidade com que lidara anteriormente com o assunto se arrefeceu. Não fui até o Dr. Aldrin para uma consulta, apenas estava na cidade, pregando na igreja dele. Então, por indicação de amigos, fui ao consultório no intuito de conhecê-lo. O Dr. Aldrin se mostrou preocupado com minha saúde e enfatizou a necessidade de mudança de mentalidade e conduta, caso eu realmente quisesse viver para cumprir todo o propósito de Deus para a minha vida. Aproveitei para contar como já vinha emagrecendo e mudando hábitos, ou seja, como já me cuidava mais e melhor. Tentei deixar claro que havia sido tocado pela necessidade de mudar. Naquele momento da conversa, ele aproveitou para dizer: Pastor, eu também ministro a palavra de Deus, não tanto quanto você. Você faz isso quase todo dia, mas sou um pregador. Uma das coisas mais frustrantes para mim, como quem proclama a palavra de Deus, é ver alguém sair de seu lugar, ir à frente na hora do apelo, chorar e dizer a si mesmo que mudará de vida, mas depois de um tempo, esquecer-se completamente daquele toque inicial que havia recebido. Então, emendou uma pergunta: Você também sente isso? Claro que sim, concordei, embora incerto do rumo daquela conversa. Ele prosseguiu: Mas você concorda comigo que, se essa pessoa lesse mais a Bíblia para manter acesa a consciência uma vez despertada, seria bem mais fácil preservar aquilo que ela recebeu na hora em que estava ouvindo a pregação? Novamente, admiti que concordava com ele. Por fim, ele disparou: É assim que me sinto agora, do lado de cada mesa. Estou vendo você todo tocado com nossa conversa, mas já imaginando que, daqui uns dias, essa sua consciência terá ido embora. Foi um choque. Entendi sua frustração a partir de minha própria perspectiva de pregador. Além disso, enxerguei a forma leviana com que vinha tratando o assunto da saúde. Sim, foi mesmo um choque. O Dr. Aldrin finalizou com outra analogia. Eu sugeriria que você, a partir de hoje, lesse mais a minha Bíblia. Como assim a sua Bíblia? Perguntei. Refiro-me às informações da medicina a respeito do funcionamento fisiológico do corpo e das medidas de cuidado que necessitam ser tomadas. Refiro-me também à importância de boa alimentação, do sono de qualidade e da prática de exercícios físicos. Tudo isso ajudará você não somente a compreender o que digo, mas também será útil no sentido de mantê-lo mais consciente de sua responsabilidade de cuidar da saúde. Sem contar que você também enxergará um caminho prático para viver tudo isso. Como sempre, fui muito cuidadoso. Decidi, após aquela conversa, entender melhor o funcionamento do corpo e seu devido cuidado. Antes, contudo, decidi que estudaria o assunto à luz das Sagradas Escrituras. Posso dizer que, desde então, tem sido de grande valia entender melhor não apenas questões fisiológicas, mas, principalmente, a revelação bíblica de verdades que antes eu ignorava. Meu desejo é ajudar muitos a alcançarem essa compreensão bíblica mais profunda sobre saúde, a qual me dediquei a buscar, pois sei e constatei na prática que sem mudança de mentalidade jamais haverá mudança de comportamento. Trata-se do ponto de partida para a transformação. Mudança de mentalidade. Embora a proposta desta obra seja, como já afirmado, oferecer ensino e orientação bíblica, não tenho como fazê-lo sem contar minha própria história. Fatos que têm relação com o tema abordado, envolvem erros e acertos, precisam ser contados, ainda que de forma resumida.
Em vários momentos, compartilhei episódios que entendo terem sido importantes como pano de fundo de minhas descobertas. Creio que ajudarão na comunicação dos valores bíblicos implícitos. Por muitos anos, eu estive acima, muito acima do peso ideal, o que exigiu uma transformação de grandes proporções. No entanto, ela não se deu só do lado de fora. Começou interiormente, com a assimilação de novos valores. A manifestação externa foi uma espécie de efeito colateral. Anos atrás, ouvi alguém afirmar que não se muda uma estrutura sem antes mudar seus valores. Em uma igreja, por exemplo, qualquer transição de uma estrutura de ministério para outra requer que se trabalhe primeiro na mudança de valores, de mentalidade. Tratamos isso como fundamental. Em nossa estrutura de vida, as mudanças se dão da mesma forma. Portanto, toda mudança comportamental inicia com a mudança de mentalidade. Voltemos ao início do capítulo, a exortação de Paulo. As Escrituras nos mostram que o próprio Deus, que anseia conduzir-nos à transformação, instituiu o princípio da mudança de mentalidade. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Tanto o corpo quanto a maneira de pensar são citados pelo apóstolo como ingredientes necessários à mudança que deve ocorrer em nossa vida. O Altíssimo não trabalha sozinho. Em sua soberania, o Criador decidiu que agiria com a interação humana. Renovar a mente é um dos mais importantes fatores para que ocorra qualquer tipo de mudança e faz parte do que podemos efetuar para interagir com aquele na busca por transformação. A versão fácil de ler apresenta assim a declaração de Paulo: não sejam mais moldados por este mundo, mas pela nova maneira de vocês pensarem. Vivam uma vida diferente. Precisamos de uma dimensão mais profunda de conscientização das verdades bíblicas. O apóstolo enfatizou aos crentes de Éfeso: vocês foram instruídos a se deixar renovar no espírito do entendimento. Efésios 4, 22 e 23. O contexto dessa afirmação é a mudança de comportamento. A ignorância escraviza. Deus afirmou por meio do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Oséias 4, 6. Em contrapartida, sabemos que o conhecimento é libertador. Cristo declarou: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, em João 8, 32. Obviamente, o foco dessas afirmações é o entendimento da verdade espiritual, revelada na Palavra de Deus. Portanto, mais do que abordar a importância do conhecimento científico, quero dar ênfase ao ensino bíblico sobre saúde e cuidado do corpo. Foi precisamente o que aconteceu comigo. Nova visão e mentalidade foram geradas em virtude de uma nova percepção dos princípios bíblicos. O apóstolo Paulo declarou: para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros. 2 Coríntios 1:4 NVT. Sinto-me na responsabilidade de ajudar outros, como eu mesmo fui ajudado ao descobrir e compreender essas verdades das Escrituras. No entanto, é importante registrar que não mudei minha mentalidade e meu comportamento de forma instantânea. O processo foi gradual. À medida que fortalecia a convicção dos valores da Palavra de Deus, as mudanças foram, pouco a pouco, encontrando seu lugar. Também retrocedi algumas vezes, seja na questão do peso, seja em outros aspectos do cuidado do corpo, como alimentação correta, descanso e atividade física,
por não fortalecer devidamente essa consciência, e preparei um capítulo inteiro para abordar apenas esse ponto. Por ora, vale dizer que o que tratamos neste livro merece atenção especial. Mais do que uma leitura rápida, o assunto demanda meditação. Sugiro que você reserve um tempo para orar sobre o que está lendo e ainda discuta o assunto com outras pessoas. Uma reflexão mais profunda requer tempo e retorno repetido às mesmas verdades. Aliás, a repetição é parte de qualquer processo didático e de treinamento. Não importa se falamos de educar os filhos, de capacitar um profissional ou do processo de instrução espiritual apresentado nas Escrituras. A repetição sempre está lá. Penso que foi justamente por isso que Paulo afirmou aos crentes de Filipos: escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Filipenses 3:1. Um pouco adiante, no mesmo capítulo, o apóstolo reconheceu que, repetidas vezes, eu lhes dizia e agora digo. Filipenses 3:18. A repetição estava tanto no passado quanto no presente, ou seja, ela seguia sendo aplicada. Provavelmente, essa deve ser a mesma razão que levou o escritor de Hebreus a asseverar: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 2:1. Verdades não são ditas apenas para que sejam conhecidas, no sentido de meramente absorver informação, mas também para que gerem convicção e firmeza de mente. É só assim que o comportamento é impactado. Meu ponto aqui é: tudo começa com mudança de mentalidade, mas mudança de mentalidade não começa sozinha nem se sustenta sem um esforço intencional. Se precisamos dela, temos de fazer algo a respeito. Minha proposta é que esse algo a respeito seja a sua disposição de ler, meditar, orar e compartilhar sobre a verdade bíblica que já comecei a expor aqui e pretendo aprofundar capítulo a capítulo, até que seja gerada uma firme convicção em seu interior. Isso transbordará, virá para fora, mudando comportamentos e gerando novos e bons hábitos. A diferença é que, por ter sido construído sobre uma base firme, não desmoronará com facilidade nem cederá às pressões do tempo. Para onde estamos indo? A probabilidade de muitos terem uma saúde debilitada no futuro próximo é assustadora. A pesquisa Vigitel 2021, realizada pelo Ministério da Saúde, constatou que quase 6 em cada 10 brasileiros, 57,25%, estavam com sobrepeso naquele ano. Em 2019, antes da pandemia, a taxa era menor, de 55,4%. A condição era maior entre homens, 59,9%, do que entre mulheres, 55%. Já na distribuição por faixas etárias, o problema era mais incidente nas faixas de 45 a 54, 64,4%, 55 a 64, 64%, e 35 a 44, 62,4%. Os dados são assustadores e, pior, crescem ano após ano. Ainda assim, a maioria da população não se dá conta do perigo iminente e nós, cristãos, além de abraçarmos a mesma negligência, ainda espiritualizamos o assunto e nossas desculpas. Ignoramos as advertências divinas e, ao mesmo tempo, transferimos para o Criador a responsabilidade de abençoar-nos com saúde, vivendo contraditoriamente em deliberada negligência do cuidado do corpo. Que o Senhor nos ajude a entender e enxergar essas verdades de modo a cuidar melhor de nós mesmos. Dessa maneira, poderemos honrá-lo em tudo, inclusive na maneira como nos alimentamos. Como disse o apóstolo Paulo: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa,
façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Será que a forma como nos alimentamos tem glorificado nosso Criador e Senhor? Guardar é princípio. Uma advertência digna de nota é que nosso Senhor fez à igreja de Filadélfia: venham sem demora. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11 TB. Nossa responsabilidade como guardiões daquilo que temos recebido de Deus é claramente enfatizada nesse texto. A palavra traduzida por guarda bem na tradução brasileira também é revertida como conserva, na Nova Almeida Atualizada, e retenha na Nova Versão Internacional. No grego, o termo usado é krateo e significa ter poder, apoderar-se, controlar, reter. Ou seja, além da ideia de segurar, manter sob controle, sem risco de perda, ainda há o conceito de governo relacionado ao assunto. Entretanto, governar bem nossa vida e guardar o que temos não são ordenanças que se limitam somente às dádivas espirituais. Nossa saúde também deve ser guardada e, como veremos, é nossa responsabilidade, não de Deus. A maneira como terminaremos nossos dias neste mundo e a duração de nossa vida está estreitamente ligada às escolhas que fazemos. Um comentário que Jacó faz no fim de sua vida chama a atenção. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Então o Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o Senhor já tem? Jacó lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos de minha vida, e não chegam aos anos de vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Gênesis 47, 7-9. Ao mencionar sua idade e observar que vivera bem menos que seus pais, o patriarca classificou seus anos como poucos e maus. Questiono-me o quanto o estilo de vida de Jacó, diferentemente do de Abrão e Isaque, pode ter afetado sua saúde e, consequentemente, seu tempo de vida. Referindo-se aos 20 anos em que trabalhou com Labão, ele reconheceu: de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Gênesis 31:40. Devemos nos questionar: estamos guardando ou desperdiçando a saúde que nos foi concedida? Guardar o que recebemos é princípio bíblico. Paulo, escrevendo a Timóteo, exortou: guarde o que lhe foi confiado. 1 Timóteo 6:20. Dirigindo-se aos filipenses, o apóstolo enfatiza que eles estavam preservando a palavra da vida. Filipenses 2:16. Cristo advertiu a igreja de Sardes: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o. Apocalipse 3:3. Se é necessário guardar as dádivas espirituais, por que concluiríamos ser diferente com a dádiva divina da saúde? Recentemente, um pastor amigo, Humberto Albuquerque, de Recife, comentou que foi assim abordado por alguém que perdeu sua dedicação ao cuidado da saúde. Você está se cuidando por quê? Está com medo de morrer? Amei a resposta que ele me confidenciou ter dado. Não, de forma alguma. Não tenho nenhum medo de morrer, só não quero ser o responsável por isso. Convido-o, portanto, a abrir o coração para essa jornada de aprendizado e autoavaliação. Deixe que a palavra de Deus e o Espírito Santo mudem sua mente e a despertem para a responsabilidade de cuidar do corpo e da saúde. Afinal, ele tem propósitos para o seu tempo de vida neste mundo. Estar saudável para executá-los demanda que você faça o que estiver ao seu alcance.